A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Hoje nós vamos fazer um panorama do livro de Ruth. É um livro bem curto, mas um livro bem importante também. Bom, as informações básicas, né? O autor, segundo a maioria dos estudiosos, é Samuel. A data aproximada é de 1375 a 1050 a.C. E o local, ele trata a história, né? A história do livro de Ruth é tratada de Moabe, visto que Ruth era moabita, e também na Palestina, ali na região de Canaã. As fontes é a tradição oral e anotações de Samuel, né? O alvo, o povo de Israel, é um livro histórico, né? Então é um livro que conta a história do povo. O versículo-chave é Ruth, capítulo 1, versículo 16. E a palavra-chave, a palavra que resume o livro é redenção. O tema, Boaz resolve cumprir voluntariamente seu papel de parente resgatador para com Ruth, tipificando a atitude de Cristo para com os homens, né? Então, Boaz, ele é na tipologia, nós chamamos de um tipo de Cristo, que é aquele que faz o resgate da humanidade. No caso, Boaz faz o resgate de Ruth e Jesus faz o resgate de todos aqueles que creem no seu sacrifício. Principais personagens estão Deus, Noemi, Ruth, Boaz, né? Esses são os principais personagens do livro. O esboço, aqui está o livro de Juízes, mas é o livro de Ruth, tá? Perdão pelo erro aí. O livro de Ruth é dividido em 4 partes. Ruth, capítulo 1, que mostra a conversão, é o contexto do resgate, né? A conversão de Ruth. No capítulo 2 mostra o companheirismo, o conhecimento dos termos, né? No capítulo 3, o compromisso do resgatador. E no capítulo 4, o casamento e a consumação do resgate. Os destaques, o amor e resgate, né? O livro de Ruth é a história da gentia, né? Uma mulher que não era da linhagem, né? Não era de Israel, que foi escolhida por Deus para ser a avó do rei mais importante da história de Israel. Então, a doutrina mais enfatizada no livro é a redenção, e é ilustrada por meio do relacionamento entre Boaz e Ruth. Ela era estrangeira e não fazia parte do povo, como já mencionei, desse povo de Deus, e Boaz era o parente qualificado para resgatar Ruth, mesmo ela sendo uma mulher que não era do povo, mas ela foi casada, né, com um israelita. O capítulo 4 conta como Boaz ele foi fiel a Deus e a sua lei. Então, Boaz, ele tem ele é tipificado, né, como Cristo. Ele foi fiel a Deus e à lei de Deus e preencheu os requisitos para o resgate cumprindo a lei do levirato. Os destaques, então nós vemos aí Boaz e Ruth, que é essa figura, né, o resgatador e o resgatado, a resgatada aqui no caso, e também nós vemos esse contraste entre Jesus e os homens. Então, em Romanos 3:23, Ruth estava perdida, e o texto diz, de Romanos 3:23, que todos estão perdidos. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. E em Jesus, os homens, nós estávamos perdidos também. Em Romanos 1:3, em 1 Pedro 1:18 ao 19, o companheirismo, né? Boaz, ele tem esse companheirismo, né? Esse sentimento de companheiro, né? E Jesus também cumpriu os requisitos para o nosso resgate. Em Hebreus 10, verso 7, Boaz se entregou voluntariamente para resgatar Ruth. Então ele fez, ele não era obrigado a fazer aquilo, mas ele cumpre a lei,
daqui a pouco vocês vão entender por que que Boaz ele foi um bom homem, né? Por que que ele fez isso? E Jesus se entregou voluntariamente também para nos resgatar. Curiosidades, o gênero literário, né, é um conto hebraico, uma história que ele se conta muito ainda em Israel. A ênfase teológica é o plano de Deus para redimir o seu povo, e o contraste é uma estrangeira abandona os seus ídolos em troca de sua fé no Senhor. Né? Então a gente vê muito isso também na igreja. A história se passa na época dos juízes, e aqui eu explico por que Boaz era intitulado como um bom homem, porque no tempo dos juízes, e nós vimos no panorama anterior, também no livro, na leitura do livro, que no tempo do juízo o povo fazia o que ele queria. E fazia o que cada um achava melhor. Então, na época de Ruth e Boaz, era essa época, a época dos juízes. Né? Então, o texto ele é contado nessa época. Então, nessa época, todo mundo fazia o que queria. E Boaz, ele fez o que era certo. Então, Ruth é uma das gentias dentre as 3 mulheres citadas na genealogia de Jesus. Então, há 2 pessoas que são gentias, né? Raabe e Ruth, que são mulheres e que não eram da aliança, né? Não eram do povo de Israel, mas foram enxertadas na videira, né? E Batseba, que era uma israelita, e essa também é uma mulher que participa da genealogia de Jesus. Ruth é um dos 2 livros bíblicos que levam o nome de uma mulher. Então é Ruth e Esther. Os prenúncios do livro, um dos temas principais do livro de Ruth é o Redentor. Né? Boaz, um parente de Ruth, por ser parente do seu marido, ele agiu de acordo com o dever conforme está na lei de Moisés para resgatar um parente pobre das suas circunstâncias. E a ênfase, melhor dizendo, da história do Levirato era sempre falada dos irmãos. Que um irmão, quando ele não deixa herdeiros, o irmão mais velho deveria dar herdeiros para esse irmão, né, no nome desse irmão. Mas a lei de Moisés não falava só do irmão, falava de toda a linhagem. E Boaz, ele é um parente. Então ele cumpre também esse dever no Levirato. Este cenário é repetido por Cristo, que nos redime os espiritualmente pobres, né, os pobres de espíritos, da escravidão do pecado. O nosso Pai Celestial enviou o seu próprio Filho à cruz para nos resgatar dessa condição espiritualmente pobre. Doutrinas, o que nós vemos de doutrina no livro de Ruth? A soberania do nosso grande Deus, isso é claramente vista na história de Ruth. Então, mesmo a família de Noemi ter ido para fora, para viver em Moabe, que era um povo inimigo de Israel, mesmo assim nós vemos Deus no controle das coisas. Então Deus também, ele guiou cada passo do caminho para que Ruth se tornasse sua filha e cumprisse o seu plano de se tornar um ancestral de Jesus Cristo. Então o Senhor já sabia de tudo isso, então o Senhor coloca Ruth nesse caminho para cumprir esse propósito. Em mais doutrinas no livro de Ruth, a Ruth é um exemplo da mulher virtuosa de Provérbios 31. Além de ser dedicada à sua família, ela também era fielmente dependente de Deus. E aí nós vemos em Ruth uma mulher de um discurso piedoso, né? Ela é extremamente piedosa para com a sua sogra. Suas palavras são amorosas, gentis e respeitosas, tanto com Noemi quanto com Boaz. Então, Ruth, ela é um verdadeiro exemplo de mulher virtuosa.
Salomão ele ia escrever Provérbios um pouco bem para frente ainda desse tempo, mas a gente já vê um exemplo de uma mulher que vai ser citada lá como mulher virtuosa. A mulher virtuosa fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua, né, nos seus lábios. E para nós concluirmos, Ruth é a representação de uma mulher virtuosa. O livro fala da conversão e redenção e amor pela família. Então, Ruth, ela é um exemplo de mulher, um exemplo de pessoa dedicada à família. E também nós vemos na atitude de Boaz o prenúncio da obra de Jesus. Meus irmãos, é isso. É um panorama só, simples do livro. Que Deus abençoe a todos. Bons estudos, boa leitura. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.